Eu acho que você vai concordar comigo que os filmes em live action da Disney, baseados nas animações clássicas, ainda não decolaram, né? Alguns foram melhor do que outros, mas a maioria ainda não foi. E Mulan não vai estar no grupo dos melhores não, viu? Olá, olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Esse é o Cinefilia. Vamos falar aqui do Mulan, né? Mas antes disso, faça sua inscrição. Você já assistiu o filme? O que você achou? Compartilhe esse vídeo também para os seus amigos e também para os seus inimigos, para que eles passem raiva. Vamos lá. O Mulan de 98 é uma daquelas animações que se tornaram clássicas e uma das últimas da década de 90 de uma leva muito boa da Disney. Posso estar enganado, mas eu acho que é uma das últimas, né? Tem muita gente que tem muito carinho por esse filme. Já o live action mantém o básico daquele filme, que é aquela trama de uma garota que vai lutar na guerra no lugar do pai. Aqui ela já sabe lutar, ela já tem um conhecimento. No de 98 ela tinha força de vontade. Aqui ela também tem, mas aqui ela já tinha um conhecimento prévio. Aqui a gente também tem umas substituições, por exemplo, muito do elemento fantasioso daquele filme, como Mushu, Grilli, eles saem e é substituído por uma fênix, substituído por tem uma bruxa no filme. São outros elementos fantasiosos que não tinham no filme de 98. É substituição. Eu te falo, Mushu e companhia fazem falta, muita falta aqui. Mas a diretora, a Nick Cara, que é uma diretora com nome, ela fez Encantadora de Baleia, ela fez Terra Fria, filme que inclusive a Charlize Theron, pelo qual a Charlize Theron concorreu ao Oscar. A Nick Cara, a diretora, ela não sabe dirigir ação. Isso está claro. O filme que deveria ser daqueles que o pessoal chama de wuxia ou wuxia, que é aqueles filmes chineses de luta, de arte marcial, com bastante também elemento fantasioso e sobre-humano, ela não consegue utilizar. E era um veículo perfeito para colocar isso dentro dos Estados Unidos, ao mesmo tempo que ela ia alcançar o público chinês. Só que ela não sabe fazer isso. A ação é extremamente entrecortada. No início, você até dá um desconto, porque a gente tem uma criança, no caso a Mulan, demonstrando a perícia dela, essas técnicas dela. E aí a gente, não, ok, vamos dar um desconto, é uma criança, a gente precisa dos dublês, enfim. Mas mais pra frente, quando adultos estão fazendo as cenas de ação, isso também não funciona como deveria, muito entrecortada, e não é aquele tipo de montagem que a gente tem, por exemplo, na trilogia Bourne, que corte, vai te dando mais empolgação. Aqui não, aqui é o corte para dar uma mascarada naquela cena que não foi tão legal na hora de gravar, que o ator não conseguiu realizar tão bem assim aquela coreografia, e aí você tem um corte para evitar que a cena se degringole por completo. E lembra que eu falei que tinha uma bruxa? As piores cenas em termos de montagem são dela, extremamente entrecortadas, e olha que tem uma utilização muito grande de efeitos visuais, isso poderia ajudar, mas é o pior de tudo. Só que aí a gente também tem outros problemas dentro dessas cenas de ação, que é, por exemplo, uma das principais dela, que é a da neve. Você que já viu o filme de 98 sabe do que eu estou falando, aqui tem umas diferenças. Mas existe um elemento que está atacando o grupo chinês e a Mulan tem que passar pela linha dos inimigos para pegar eles desprevenidos por trás. A cena simplesmente acontece. Tem um corte, ela está aqui, ela aparece do outro lado. Não tem como você justificar como ela passou por essas linhas inimigas e mais. O tempo, a elipse desse movimento é muito grande enquanto o grupo está sendo atacado. Ou seja, daria tempo para o grupo que está sendo atacado ser completamente dizimado enquanto ela chegava atrás da linha inimiga. Mas aí, como eu disse, a montagem e a direção simplesmente, e o roteiro também, né? Simplesmente fala, olha, corta aqui, ela aparece ali, a cena continua e vamos lá. E o que segue...
Olha, bem complicada essa cena, muito complicada. Isso é um problema de direção que demonstra que ela não teve cuidado em justificar a movimentação na própria cena. Fora aquelas coisas pequenas que incomodam, né, que te tiram do filme. Por exemplo, uma cena em que um personagem e outro estão num duelo de espadas e tem um movimento para frente e a espada volta sem uma força que leva ela para trás e aquela coisa, oh meu Deus, aquela coisa do vilão que volta num último momento para uma última ação, completamente injustificado, clichê, não melhora o filme já é longo, o filme tem quase 2 horas, então tem uma coisinha ou outra que poderia ser cortada, que não faz qualquer diferença, sabe? Como a primeira vez que a Fênix aparece para ajudar a Mulan, e esse tipo de elementozinho poderia ser cortado, isso é a famosa gordura, para diminuir o filme e melhorar o ritmo do longa, né? De qualquer forma, é um filme bonito, a fotografia é muito bonita, a direção de arte é muito bonita, os figurinos são ótimos, e tem um outro problema que acaba atrapalhando justamente esses bons aspectos do filme. A montagem, muito cortada, muito picotada, dificulta até você apreciar o desenho de produção do filme. A direção de arte do filme é muito prejudicada. Então a cena que está mergulhando num lugar, aí você está conhecendo a vila ali, corta. Poxa, deixa terminar o movimento, vai estar bonito. Não, corta, já vai para outro lugar, corta. Olha, a montagem desse filme é muito complicada. Eu já tinha deixado o assunto, mas eu voltei no assunto de montagem porque ele atrapalha até os aspectos bons do filme. Tem muito CGI, até nas paisagens, poderia ter sido menos e isso ajudaria mais o filme. Mas é bonito. O filme, em termos de arte, é muito bonito. Outra coisa positiva é que a mensagem de valorização da mulher está lá dentro de uma sociedade completamente machista, continua uma mensagem poderosa, continua uma mensagem boa e a gente tem um filme que, olha, se investisse mais na ação boa, uma ação bem feita, poderia ter sido o melhor live action da Disney. Infelizmente, não conseguiu. É um filme que razoavelmente diverte, você fica irritado aqui e ali, mas ele diverte, poderia ser menor e vale uma nota 5. Como eu disse, não está entre os melhores live actions, não. Acho que não tem melhor live action da Disney até agora, né? A Disney continua investindo muito na nostalgia e pouco na criação de um filme realmente muito bom. E a quantidade de live action que ela soltou o ano passado demonstra isso, sabe? É tudo muito corrido e nem sempre com resultado muito bom. Acho que um ou outro teve um resultado muito bom, né? Você gosta de algum live action? Me conta aqui qual que você gosta.